Olá, estamos aqui no nosso terceiro episódio do Cognitivamente Falando. Voltamos aqui com o nosso bate-papo, nossa conversa, como prometido sempre. E hoje, quando eu comecei a pensar no projeto Cognitivamente Falando e comecei a pensar nos assuntos, comecei a pensar nos convidados, nos parceiros, né? E, e veio assim, foi muito engraçado, sabe? Veio o seu nome, o que eu tinha visto numa postagem sua sobre um movimento Girassol. E aí eu falei assim, gente, eu vou convidar a Raquel para ser minha convidada. E Ah, foi que assim legal. muito legal, assim, Aham. sabe? Veio o seu nome. Eu acho que é isso, né? Quando a gente se toca e vem essas intuições, essas informações, eu acho que é isso. E nós estamos aqui no Cognitivamente Falando, nosso terceiro episódio, com a querida Raquel Manzini. E eu separei, gente, só um pouquinho do currículo dela, porque senão a gente ia passar o podcast aqui todo falando dessa querida. Ela é psicóloga, né? Mestre, eu fiquei muito feliz também. Ela é mestre em educação infantil, doutora, aí eu vou ler, né? Em processo de desenvolvimento humano e saúde. E o tema foi bullying no contexto escolar. Então, esse vai ser o nosso tema de bate-papo aqui, né? E aí, eu queria muito te agradecer de você ter aceitado o convite, né? E ela escreveu um livro, 2017, né? Lançou um livro sobre bullying. Uhum. Ela tem a especialização em saúde mental em psicopedagogia também. Isso é muito importante, principalmente quem trabalha muito com contexto escolar, psicopedagogia, o especialista em aprendizagem, né. Ela recebeu 3 vezes o prêmio de parceria de imprensa pela UNB. Nossa, que chique. E ela tem os programas, gente, muito, mas muito legais. Sigam Raquel nas redes sociais, a gente vai falar um pouquinho disso. Escola Ação Inclusiva, Minhas Emoções São Vivas, Minha Vida Eu Valorizo e o programa que a gente vai falar hoje, né, Sou da Paz contra o Bullying, que você criou em 2023, não é isso? Exatamente, isso. 2023. Tá vendo como é que eu fiz o dever de casa? Ah! Agora, primeiro, queria muito te agradecer por você ter aceito o convite. Muito obrigada por estar aqui nesse espaço que foi pensado assim com muito carinho para a gente fazer e levar esses parceiros, né? E queria te agradecer por estar aqui, viu? Bom, eu que agradeço a oportunidade, agradeço demais esse convite, a Cris é uma querida, a gente já tem muito contato há muitos anos já, né, Muitos. por conta de trocas de casos clínicos, casos, né, acompanhados Cuidados pela juntos. questão da psicopedagogia, então assim, a gente já tem uma parceria de muito tempo, então para mim é uma alegria estar aqui falando sobre bullying, que é um tema que eu adoro divulgar, que eu adoro falar, que eu adoro trabalhar em consultório, trabalhar nas escolas, então eu que agradeço a oportunidade, uma delícia estar aqui. Obrigada. Sabe a primeira pergunta? Quando eu fui pesquisar, né, do seu programa, e aí vi que o tema foi o bullying no contexto escolar. E me explica um pouquinho, assim, por que essa pesquisa? Por que o interesse pelo tema bullying no seu doutorado? Entendi, essa pergunta é incrível, porque é a primeira pessoa que me pergunta Jura? por que que eu despertei o interesse, né, em estudar o bullying. Bullying. Então assim, na minha infância eu tinha uma grande amiga que sofria muito bullying na escola, e eu Uhum. ficava com uma inquietude, porque nada era feito para poder defendê-la. Eu sofria junto com ela, né, pelas coisas que ela passava. Na adolescência eu via que era algo muito recorrente e eu comecei a perceber que os professores muitas vezes apoiavam o bullying. Então, assim, muitas vezes eu levo para minhas palestras exemplos que eu vivi, que eu vivenciei, onde muitas vezes os adultos corroboravam a violência de alunos contra alunos. E eu observava, né, alguns até transtornos aparecendo por conta do bullying ou juntamente com o bullying, né, então colegas que ficavam extremamente tímidos ou agressivos, essa minha amiga, o desfecho dela não foi muito legal, né, na Uhum. vida adulta eu a reencontrei com a família, um sofrimento psíquico, né, Uhum. e enfim, vários processos difíceis, né, agora na vida adulta, então sempre foi um tema que me despertou interesse. Por que que o bullying acontece, como ele acontece, por que ele se fortalece,
e principalmente como a gente pode combater e tornar o bullying um assunto do cotidiano. Muitas vezes as pessoas ficam assim, né, Cris? Nossa, mas agora só se fala de bullying. Ai, mas agora tudo é bullying. Que bom que está sendo falado de bullying, que bom que as pessoas estão comentando sobre o bullying, porque é uma forma da gente começar a evitar o problema, é torná-lo bem popular mesmo, bem conhecido. Realmente, nem tudo vai ser bullying, Sim. mas se tem um interesse em saber a diferença, já é um bom caminho para a gente fazer alguma coisa, né? Exatamente. E isso que você falou é muito legal, do conhecimento, até do significado da palavra bullying, né, e o que é exatamente o bullying, porque, usam até como, pejorativo o nome, né, e porque não sabem o significado, não sabem realmente o que é o bullying. A gente ouve muito, né, muitas das vezes, pessoas que não têm conhecimento mesmo. Então você consegue explicar pra gente? Claro que consegue, né. Você explica pra gente o que é a palavra bullying, o que significa, né, e o que realmente quando você diz assim: "Isso é um bullying, tá acontecendo um bullying". Eu acho Uhum. que as pessoas precisam muito disso, porque eu vejo muitas vezes, porque eu sou consultora educacional inclusive, então às vezes em reunião com família: "Ah, porque ele está sofrendo bullying", mas aí você pergunta o fato, né, não tem um contexto às vezes. E eu acho que essa explicação, eu acho que vai dar uma clareada e Uhum. as pessoas vão conseguir entender mesmo também, É, isso. O bullying é né. uma palavra em inglês que vem derivada, né, da palavra valentão em inglês, que é bully, né, Uhum, e ela significa atos de violência sistemáticos de um aluno ou grupo de alunos contra um aluno ou grupo de alunos. Então o bullying ele é intencional, ele é sistemático e ele é repetitivo. uhum, Então, um evento isolado, meu filho foi empurrado na escola, uma vez, sim, é um ato de violência e deve ser combatido, mas ele não pode ser classificado como bullying porque ele não é sistemático, repetitivo, intencional, no uhum. sentido que várias coisas podem ter gerado aquele empurrão, né, naquele momento. Então, ele tem que ter essas características juntas. Então, o Sim. bullying vai ser assim, uma criança que sistematicamente tem um apelido, é chamada de um apelido que ela não gosta. Constantemente ela tem os objetos furtados, né, constantemente ela é excluída das atividades em grupo, no recreio, no intervalo, ela é o tempo todo colocada em uma situação vexatória, então ela é Uhum. sempre colocada numa situação onde ela se sente, com menos valor, com menos importância. E o mais importante, Cris, é que o bullying não é uma brincadeira, então também tem esse lado que é muito doloroso, né. Hum. Até hoje, 2024, eu escuto de grandes diretores, né, de escolas, né, então assim: "Mas foi só uma brincadeira, mas Uhum. isso era brincadeira", minimizando o bullying. Então assim, Uhum. a foto parece uma brincadeira, né, uma criança correndo atrás de outra, mas na prática é um bullying, por quê? De forma sistemática, repetitiva, aquela criança ela é acuada, ela é humilhada, ela corre para poder salvar algum objeto, para poder, se defender de um apelido. Sim. Então assim, se há bullying, há sofrimento, se há bullying, há exclusão, se há bullying, há algum tipo de ameaça à saúde mental das crianças e adolescentes. Então é muito Sim. importante que o bullying seja visto como algo que não vai acontecer de agora, né. E tem uma Uhum. coisa importante, Cris, muitas vezes o bullying é sutil, ele é É. implícito, né. Então, por exemplo, na minha pesquisa isso ficou muito claro. A melhor aluna da sala, que foi apontada pelos professores como uma menina que nem sofria bullying, nem causava bullying, né, por conta de ser uma menina muito boa aluna, né, uma neutra, uma menina que estava Uhum. ali, né, só para entrar nessa categoria. Ela foi acusada pelos outros alunos da turma, nas entrevistas individuais, como a menina que mais fazia bullying. O bullying dela era discreto. Então ela ria dos alunos quando eles iam ler. Ela falava: "Ah, você é burro, você não vai dar conta, eu sou melhor do que você". Então é uma forma de prática de bullying, Disfarçado, né. disfarçado, sutil, então muitas vezes é uma risadinha, é um olhar, é um pé para o colega cair. Uhum. Então é muito importante os professores, né, estarem atentos, né, à coordenação, à direção, nós que trabalhamos com crianças e adolescentes, Sim. comportamentos muito sutis que vão demonstrar um sofrimento em sala de aula, né. Em consultório isso é muito claro, né, muitas vezes a criança chega, o adolescente entristecido, a família não sabe o motivo, depois que ele ganha confiança ele fala: "Eu sofro bullying". Uhum. Né, porque ele fica com tanta vergonha do que está acontecendo e muitas vezes, é divulgado que quem sofre bullying é fraco, é uma criança ou um adolescente covarde,
falar sobre isso é sinal de que é filhinho da mamãe, que vão Hum. tolerando isso por muito tempo, como se sofrer violência fosse algo comum, né, que azar o seu, né, que você é a vítima, e que bom que você é o agressor. Hum. E é isso que todos os dias, em palestras, no consultório, com as famílias, com os diretores, né, das escolas, eu sempre tenho levado. Não é brincadeira e não existe esse tipo de categoria. Tanto os agressores quanto as vítimas e os alunos que assistem precisam de ajuda. A gente Hum. não pode aceitar mais, na nossa cultura, na nossa sociedade, a violência entre crianças e adolescentes. Uhum. Na brincadeira, né, aí a gente fala assim, brincadeira quando é bom para os 2, né. Exatamente. Brincadeira, como é que é? Ah, mas o apelido dele é horrível. Uma vez eu atendi um adolescente que um dos apelidos entre os amigos era a respeito do pé de um deles lá, né? Um apelido assim meio tosco, né? Como eles falam. Aham. Falei, nossa, mas isso não é legal. Aí ele falou, não, tia, mas ele gosta. Todo mundo ri do apelido e ele mesmo, no próprio WhatsApp, se denomina pelo aquele apelido. Aí sim é uma brincadeira, né, aparentemente todo mundo Ele não gosta e ele se uhum. por de alguma maneira gosta do apelido, sim é brincadeira. Agora se o outro não gosta, se o outro não está feliz, se ele não gosta de ser chamado pelo apelido, por exemplo, excelente exemplo a história do apelido, não é brincadeira, e se continua é bullying. Uhum. E eu vejo a importância da comunidade escolar estar atenta a isso, né, Uhum, porque tem, como você falou, explícito que é visto, né, uhum, mas essas brincadeiras mais implícitas que eu acho que acontece muito, né, e que muitas vezes, eu acho que o sofrimento ainda é maior, porque ele não tem nem como apresentar que está acontecendo isso, né. exato. Então, porque nas crianças menores eu acho que isso fica mais visível, porque eles não têm tanto filtro, se chamam e tal. Mas nos maiores eles conseguem fazer, que nem você falou da menina boa aluna, que conseguia fazer Sutil, essa coisa sutil, né. exato. E eu vejo muito a formação da comunidade acadêmica, né, seja, o tio da cantina, o porteiro, o tio do corredor, né, como os professores, coordenação, orientação, essa formação é muito importante, né, para eles Exato. entenderem o que é, né, orientadora disciplinar, a escola que tem, eu acho importante, É, né. o ideal, Cris, isso que você está falando é muito interessante da comunidade escolar. Por É, quê? Quando a escola todinha está preparada para o bullying e aceita que ele existe, é muito muito melhor. melhor e muito mais fácil ter um programa diário, repetitivo, insistente para que o bullying não aconteça. E se ele acontecer, a intervenção ser imediata. Uhum. Aí começa com uma brincadeira, uma violência, né, de mau gosto, uma brincadeira entre aspas, a Sim. escola já tem uma intervenção direta. Por quê? Quando as escolas, e é muitas vezes o que eu observo, né, tratam o bullying como algo, assim, muito raro de acontecer, faz só uma campanha, né, no começo do Uhum. ano, no fim do ano, só uma palestra, muitas vezes o bullying ele cresce, se enraiza no dia Uhum. a dia. Então é importante ter uma proposta de bullying, de intervenção sistemática, constante. Muitas escolas às vezes me chamam para dar consultoria, né, de Uhum. como fazer um programa funcionando de janeiro a dezembro. Como a intervenção pode acontecer Acontecer. o tempo todo. E por que isso é importante? Para a gente não entrar em casos extremos. Ou seja, né, a gente só vai intervir depois que uma Depois que o criança, negócio já depois de uma tá denúncia no Ministério Público, depois de uma denúncia no conselho tutelar. Então, assim, é importante a gente ter uma intervenção sistemática. uhum. E a gente fala, mas assim, existe diversos tipos de bullying, né. Uhum. E hoje a gente tem o virtual, né, o digital. Nossa, o bullying virtual é excelente. A Cris ter falado sobre o bullying virtual. Ela é ótima, porque o bullying virtual, ele é muito recorrente nos dias atuais, né, então é Uhum. o uso do WhatsApp, é o uso das redes sociais para fazer bullying. Então a criação de perfis falsos, e nesse perfil falso, alguém, né, eleito da turma, para poder ser alvo de piada, ser alvo de comentários ruins, né, fazem um grupo fechado no WhatsApp, excluem somente um aluno e falam mal desse aluno nesse grupo. Então é Uhum. uma queixa recorrente em consultório, na literatura está muito claro, às vezes até alguns estudiosos, né, algumas pessoas que Uhum. também se interessam pelo tema, apostam em 1 a cada 6 né,
Um adolescente a cada 6 tem a probabilidade de sofrer bullying virtual, de tanto que isso está disseminado como uma prática, mais uma vez, vista como brincadeira, mas que na verdade é bullying. Uhum. Então o uso das redes sociais está sendo muito constante para isso. É. E a gente vê muito, né, e às vezes até a falta de informação para esses adolescentes do uso da rede, né, nesse sentido, porque eles não conseguem mensurar a exposição que está se colocando nesse processo, né. Acha que é uma brincadeira, né, faz um vídeo, um reels, um vídeo Exato. TikTok aí da vida e não consegue mensurar. Exatamente, Cris, igual as figurinhas de WhatsApp. É algo que eu Sim. sempre bato, principalmente com os alunos, né, das escolas, nas Uhum, palestras. A tal figurinha de WhatsApp devastando a vida de crianças e adolescentes, porque pega uma foto, né, da uhum, criança ou do adolescente numa posição não muito favorável, fazendo uma careta, prestando atenção na aula, faz o recorte, coloca uma legenda também muito ruim, depreciativa, e começa a usar aquela figurinha, né, para poder colocar graça, né, como a gente uhum. faz Aham. nas mensagens de texto do WhatsApp. E quando a pessoa, né, que foi alvo da foto descobre aquilo, imagina, ela É, fica devastada, né. Uma fase onde a autoestima está sendo consolidada, onde a sensação de pertencer ao grupo é muito o social, importante, a né. questão social é muito importante, né. A questão de se sentir fazendo parte, né, daquela comunidade, de se Uhum. sentir querido ou querida naquele contexto é super valioso. Você tem uma figurinha lá estampada com uma legenda muito ruim. Mas eu atendi um caso que foi muito triste, assim, né, uma adolescente que estava deprimida porque fizeram uma figurinha dessa não favorável, as meninas provavelmente ficaram com ciúmes ou com inveja porque ela tinha um namoradinho, e essa figurinha se espalhou pela escola inteira, fora da escola, aí alguém de fora que descobriu falou: "Nossa, isso aqui não é você?", Olha. né, aí a escola falou: "A gente não sabe mais como mediar, ela só chora o dia inteiro", foi pra terapia, saiu da escola e a vida, Uhum. né, se reergueu. E foi um tempo bem considerável para ela voltar a se sentir segura, ficar à vontade, porque ficou, né, claro, com medo, né, "Será que estão tirando minha foto a qualquer momento? Será que vão fazer isso Aham. comigo de novo?" E as melhores amigas, né, entre aspas, fizeram isso com ela. Mais uma vez a questão do bullying sutil. Se alguém não tivesse visto a figurinha, Sim, provavelmente ela não saberia, né. Então elas estavam ali na frente, aparentemente tudo penso bem, mas por trás e as legendas das figurinhas muito tristes, assim, muito depreciativas. criativas. E o digital ele é muito rápido, É né. rápido, instantâneo, né. É muito rápido, a disseminação é muito rápida. E a exposição, né, daquela criança ou daquele adolescente é muito rápido. E para reverter isso, Exato. E até né, assim, a escola determinou que todo mundo apagasse as figurinhas e tal, mas assim, figurinha, salva, né. como a mãe mesmo falou, né, tudo bem, na escola podem ter feito isso, mas e se não está salvo no computador de alguém? E se isso É. não está salvo no WhatsApp dos pais daquela pessoa que já passou para outra pessoa e aí Sim, vai, né. sim, sim. Vai que isso aparece numa rede social, é a foto Uhum. da minha filha, É. É pesado, né, muito, muito muito pesado. pesado. Que você, assim, sugere para a comunidade escolar, conseguir, visualizar ou ter essa prevenção, atitudes preventivas, né, e ou conseguir identificar onde está acontecendo o bullying, assim? Uhum, Eu sei que o que você falou, né, você tendo a consultoria, tendo a prevenção ali todo mês e tal, mas no olhar ali da comunidade escolar, assim, uhum, o que que você sugere para a uhum. comunidade escolar? Os pais muitas vezes em casa, né. É muito importante, começando pela família, dar voz às crianças e os adolescentes. Então, assim, é Uhum. muito comum: "Ah, mas isso é besteira, isso é brincadeira, tudo você apela. Aham. Ai, lá vem você reclamar". Não, espera aí, meu filho tá chegando da escola triste, tá chegando da escola desgrenhado, né, possa ser que ele esteja Aham. lutando na escola ou apanhando, ele toda hora perde um material, toda hora o material dele tá muito rasgado. "Filho, o que que tá acontecendo?". "Ah, mamãe", "Ô papai", né, "estão Uhum. rasgando meu material, estão sumindo com as minhas coisas", né, porque é muito comum, assim, né, infelizmente, casos de bullying material, né.
Então roubaram o lanche da criança, né? Outras crianças roubaram o lanche da criança, os adolescentes. Então sempre fica atento a esses comportamentos, aos materiais, aos pertences do filho, olhar como ele chega da escola, Uhum. olhar para as emoções e ouvir o relato. Então quem fez, como está acontecendo. E procurar de imediato a escola para uma reunião para o que está sendo feito para esse problema ser resolvido. E a comunidade escolar está atenta aos mesmos comportamentos. Porque Uhum. aquele menino ou aquela menina está sempre, né, indo atrás daquela outra criança? O que está acontecendo que está sempre tendo uma rodinha ali de risada? Uhum. Qual é o assunto? O que está acontecendo? Vamos ficar de olho, né? A mudança das emoções, a mudança de humor. Então, Sim. às vezes, o aluno, né, que era participativo na aula, começa a ficar mais calado, começa a ficar mais triste. E ouvir o relato dos pais com mais atenção. Então, é muito comum eu ir às escolas e as escolas desqualificaram o relato dos pais, por incrível que pareça, né. Então, já fui numa escola que a diretora e a coordenadora olharam para mim, né, e a orientadora, e falaram assim: "Você já viu a mãe?" Aí eu: "Já, mas ela é obesa. Do que ela está reclamando?" Aí eu: "Não estou entendendo, onde vocês estão querendo chegar?" "Não, ela veio aqui falando que o filho dela sofre bullying por ser gordinho." Você já viu como é que é a família? Aí eu fiquei assim, então em vez de acolher, desqualificaram por completo a fala da mãe, da criança Uhum. e falaram para mim com todas as letras: "A gente não vê problema de uma criança passar o intervalo lendo revistinha." Eu Isolado. falei: "Você acha que uma criança de 10 anos de idade, onde quando todas estão brincando, ele fica só lendo revistinha num cantinho, isso é saudável para o desenvolvimento dele, emocional, social?" Social. Mas é uma escolha dele. Então olha só, a questão da conceitual mesmo, que é escolha, o que é Uhum. oferecido para ele, o que ele tem de oportunidade, o que sobra para ele fazer no intervalo. Então a necessidade não só de palestras, que são assim um show, né, as crianças adoram, participam, brincam e tal, mas também momentos de consultoria mesmo, onde a Uhum. gente senta, né, estuda os valores da escola, quais são os objetivos pedagógicos daquela Missão. escola, a missão, como é formada a equipe, como é a hierarquia, a gestão, quem fica vigiando as crianças, para a gente pensar juntos soluções, porque para uma escola pode funcionar muito bem uma caixa de denúncia Uhum. física, onde as crianças Aham. escrevem e colocam lá. Já numa outra escola, né, onde o espaço pode ser muito grande, muito disperso, talvez um e-mail funcione melhor, um QR Code. Então são estratégias adaptadas para cada Pra cada escola. especificidade, Tá, né. e quando chega a denúncia, o que que vai ser feito? Porque só alguém Uhum. ler e arquivar não vai adiantar, né. Sim, sim. Como é que vai ser a reunião com os pais? Como é a condução de reunião com os pais? Eu, pelo menos como mãe, já participei de reuniões desastrosas, né. Uhum. Assim, conduzidas por professor, por orientador, né. E como que a gente conduz uma boa reunião com pais? Hum. Então, assim, são muitas coisas que precisam ser estudadas, há literatura para isso, a psicologia está aí para poder ajudar, né, como a gente chegar em bons objetivos, inclusive no combate ao bullying. Exatamente. E que eu ia fazer até o link, assim, tanto o comportamento daquele que está sofrendo bullying, né, muitas vezes o comportamento é resultado, eu digo que todo comportamento que é observado é resultado de alguma questão que está incomodando ou, né, que está trazendo ele para aquele comportamento, que às vezes disruptivo, algum comportamento, então por que ele está agindo assim? Como também, né, o valentão, por que que ele está agindo assim? Será que ele tem alguma questão que esse comportamento não justifica, mas tem que ser avaliado, né? Exatamente, exatamente. Porque, assim, se uma criança ou adolescente se diverte, né, causando mal para o colega, causando um constrangimento para o outro, lembra que eu falei que é um ato intencional? Sim, Ele vai lá e cria o apelido, cria aquela situação para realmente ser engraçado, ser popular, chamar atenção. Quem reforça o bullying são os colegas que assistem sim. e dão risada e acham Uhum. aquilo engraçado, que entram na Uhum. pilha, né, como eles falam, Aham. e faz o bullying se tornar algo consistente. Então é muito importante, a gente agir com essas crianças e adolescentes. Por quê? Eles precisam de um processo de desenvolvimento moral, ético, cidadão, voltado para empatia, para paz, porque crianças e adolescentes que não têm limites em relação a como eles tratam o outro hoje, como ele vai ser na vida adulta?
sim. Então, provavelmente, ele vai perpetuar esse tipo de relação de poder. Então, assim, aquele adulto que tá sempre, para fazer graça, sacaneando o outro, falando mal do colega, sempre perseguindo alguém, sente um prazer em perseguir um colega, Uhum. ou perseguir uma menina, né, enfim, no trabalho, que é Sim. mais tímida, sempre colocando apelidos negativos nas pessoas, como se fosse banal, comum, legal, né. Então, assim, é Uhum. muito importante a gente resgatar esses jovens, né. Sim. Tanto é que é o que é previsto na lei, uma medida socioeducativa, Educativa. levar esse adolescente para algum tipo de acompanhamento, para alguma reparação do dano, para ele entender que, poxa, o que eu estou fazendo não é legal, é errado, Uhum. e não é mais algo banal, eu preciso, né, reparar o que eu estou fazendo. Eu preciso me reestruturar como pessoa, né, vamos dizer assim. E quem sofre o bullying, como a gente disse, é muito importante, né, ela entender que ela não é responsável pelo bullying. É, porque às vezes ainda se sente culpada, né. Muitos profissionais da minha área, né, que não têm essa formação, não estudaram o tema tão profundamente, falo isso porque muitas vezes eu pego, né, Uhum. adolescentes que já passaram por um processo de terapia, onde há uma revitimização, no sentido de: "Mas você sofre bullying por conta da sua timidez, mas você sofre bullying por conta da sua aparência. Como não Uhum. vai sofrer bullying se você é assim? Uhum. Como assim? É. Você não é responsável pelo bullying, você pode ter a aparência que você deseja, você tem um estilo de se comportar, né, não que essas coisas não precisem mudar, não possam ser mudadas, Mas não dessa forma, mas não né. é dessa forma, né, É, e não nesse tempo e com esse motivo, né. "Ah, vou é. fazer isso porque estão fazendo bullying comigo". Não, eu me sinto incomodada, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa diferente. Então, assim, você não é responsável pelo bullying e o mais, né, a chave, empoderar essa criança ou adolescente para se defender. Então, assim, eu fico muito orgulhosa quando muitas vezes aquele aluno, né, aquele cliente, né, pequeno cliente que sofre Aham. bullying cheguei na escola, estufei o peito, tive coragem e falei: "Não fale assim comigo nunca mais". Eu: "Eita". Um Eita. recentemente falou assim, cheguei pra menina chata, que pega no meu pé todo dia, tia Raquel, eu falei pra ela assim: "Olha só, a próxima vez que você fizer esse apelido, eu vou inventar um muito feio pra você". Eu: "Eita, e aí, e ela?". Ela parou. Ou seja, ele não é responsável pelo bullying, o que ela está fazendo é errado, não é legal, ela está equivocada em achar que pode se divertir com ele, e ele pode e Pode. deve colocar limites, ele deve denunciar, ele deve Uhum. procurar os professores, É. porque só assim que a gente faz o sistema mudar. E é isso. E em 2023 você veio, seu doutorado foi que ano? Ah, foi em 2012, 2012. E aí 11 anos depois você lança o programa É. Sou da Paz contra o Bullying, É, esse né, programa ele veio para consolidar intervenções que eu já vinha fazendo. fazendo. Aí com isso eu Uhum. fui lançando o Movimento Girassol junto com uma psicóloga, né, minha parceira, e Aham. fui consolidando em projetos, para ficar algo mais visível, né. Uhum. Mas eu já vinha trabalhando com bullying há muito tempo, e esse programa é levar para as escolas, né, então assim, criou uma marca, né, a gente criou uma marca, para levar o bullying para as escolas, para levar o bullying, né, para as palestras, para as consultorias, né, para materiais escritos, né, que às vezes são solicitados, revisão de material. Então virou uma marca, né, um produto, né, de vários estudos, intervenções Sim, que, enfim, estão um sucesso, né, uma maravilha. E eu maravilha. fico muito feliz, né, que bom que as escolas estão valorizando esse trabalho. Isso. A legislação de 2024, ela traz, né, a obrigatoriedade das escolas fazerem, Traz né, traz a obrigatoriedade das escolas fazerem programas programas, né. e ação continuada de formação, né. Exatamente. E o programa, ele o que que envolve? Por exemplo, uma escola te chamar para o programa Sou da Paz contra o Bullying, assim. O que que tem nesse programa que você oferece para as escolas, para os alunos? O que que você, como especialista, Uhum. oferece nesse programa? Isso, o programa Sou da Paz contra o Bullying, ele tem vários produtos. O produto mais Ótimo. requisitado são as palestras que nós fazemos, né, para as crianças e para os adolescentes. Aí essa Uhum. palestra, Cris, ela tem um diferencial de ser uma palestra interativa. Então ela tem música, tem momentos de participação dos alunos, então assim, é muito divertido, é muito leve, é muito engraçado.
tem exemplos bem próximos, né, à vivência Do deles, dia a exemplos dia. reais, né, que a Uhum. gente troca os nomes por conta do sigilo, Sim. e é uma palestra onde eles levantam, eles participam, então assim, não é uma palestra teórica, maçante, que a gente fica lá falando sobre o bullying, né, passando um monte de slide, não. Aham. Então é o produto mais requisitado, mas a gente tem outros produtos também, né, que as escolas também contratam, que são consultoria para a escola, então às vezes estudos de caso, a escola tem um Hum. caso lá muito complexo e quer uma consultoria, o que fazer, a gente está com medo da família, talvez da justiça, o que que a gente faz, o que que você Uhum. orienta a gente a fazer. Tem também o programa, né, que a gente pode fazer continuado, né, como eu disse, com a escola, então assim, o que pode ser feito mês a mês em combate ao bullying, quais são as estratégias que podem ser usadas em sala de aula pelos professores, formação de professores, né, Excelente, eu digo que é a base, né. né, formação de professores e servidores da escola, né, funcionários, Ótimo. então tem um tom um pouco mais sóbrio, mas também é participativo, Sim. né, que tem Uhum. palestra, a gente faz workshop, faz vivência, de acordo com a necessidade, né, e demanda da escola ali naquele momento, né. E também tem esse produto, né, como eu disse, o continuado que a gente leva ao longo do ano, né, que eles podem estar contratando, né, para uma Uhum. intervenção mais a longo prazo. E essa ideia de trazer uma palestra interativa é muito bom, do que só uma via de mão única, né. Uhum. Principalmente criança, adolescente, ele gosta de se sentir pertencente também, Nossa, não é uma só delícia, Cris, porque depois da palestra, os alunos vão até o palco, né, aí eles comentam sobre alguma situação pessoal, pedem orientação, eu acho a coisa mais linda. olha. Então eu sempre marco, né, 1 hora de palestra, mas em geral eu combino de ficar 1 hora e 30 na escola, se não se Aham, importar, porque é muito recorrente. Depois da palestra: "Raquel, eu tenho uma dúvida, o que que eu aham. faço? Nesse caso também é bullying? Ah, você pode conversar com a minha professora? E o que que a gente pode fazer com a nossa colega que está sofrendo bullying?", né, uma vez eu fiz Uhum. uma palestra numa escola, foi bem bonitinho, né, 5 adolescentes vieram falar comigo no final, querendo defender a colega. Ó, Eu falei: "Olha só gente, que legal", tá vendo? todas empoderadas, assim, falei: "Gente, vocês formaram um grupo da paz, é isso mesmo? Não, a gente vai colocar isso agora em prática, a gente não pode aceitar isso, não sei o quê". E o retorno que eu tenho das próprias escolas é que a mudança é praticamente imediata, assim. Então, a escola sabe quem são os agressores, né? Eles Uhum, saem de cabeça baixa, saem reflexivos. Diz uhum. que no contexto, né, eu fico perguntando o retorno, né? Como é que tá o dia a dia? Como é que foi o efeito da palestra? Ah, os alunos adoraram. E a gente observou que em sala de aula está um clima mais calmo, a professora já conseguiu falar do tema novamente com mais abertura. Pararam aquelas piadinhas do tipo: "Ai, lá vem falar de bullying", não, a gente entendeu porque que é sério. Aham. E a gente está conseguindo lidar com os alunos com menos ocorrências, né. A gente implementou aquela sugestão que você deu na consultoria, da caixa de denúncia, estamos elaborando um e-mail. Então, assim, são sementinhas que a gente vai Isso quer plantando dizer, e que a escola vai regando dia a dia, né, e vai e germinando, vai né. germinando. E a formação dos professores é muito importante, até porque às vezes eles nem sabem como abordar em sala de aula, nem como tratar, nem como conversar, né. Então na formação dos professores eu considero de base exatamente, primeiro pelo olhar, né. Uhum, Eles conseguem ter um olhar diferenciado e uhum, conseguem fazer essa percepção, né. E uhum. segundo a abordagem, que eu acho que principalmente para o bullying, ela precisa ser muito assertiva, não dá para eu achar que, né. Então precisa ser muito assertiva, porque é isso, assim, é a questão ali das emoções, dos sentimentos, de um processo muito fragilizado daquela criança, daquele adolescente. Então, para mim, a formação dos professores aí, nesse ponto, eu considero, assim, essencial dentro do programa, porque é eles que estão no dia a dia ali com as crianças em sala de Exato. aula, né. E sempre quando há, né, o contrato, né, da formação de professores, eu sempre tento motivar a escola a também levar o programa para os funcionários. Sim, Muitas vezes, Cris, quem está lá na linha de frente com os alunos na hora do tem intervalo, é, entre o intervalo e voltar para a sala de aula, entre a transição da quadra para o pátio, de no uma portão da sala. escola esperando os pais, são os funcionários. E Sim. muitas vezes, sem preparo, sem informação, eles vão achar que a brincadeira do empurra-purra é brincadeira. Não Uhum. vão denunciar, não vão Não pedir tem um ajuda, não olhar. vão mandar parar, vão achar que Uhum. aquele aluno que está sempre triste, choroso, aquilo ali, né, tá muito quente, é o dia. Não, vai ter um olhar diferente, né, um olhar mais
mais aguçado para as questões emocionais, né? E Uhum. como eu falo, né, sem conhecimento a gente não tem como intervir. Só conhecendo, estudando, sabendo, né, e tendo contato com material escrito também, né, que é uma outra demanda às vezes, né? Não, a Sim, gente não quer uma intervenção agora, mas a gente quer um material escrito para divulgar entre os pais, um e-mail, numa mala sim, direta. Já é um sim. começo. Aham. É uma orientação, assim, tipo uma palestra mesmo para os pais, eu considero importante. Sim, isso que eu falo também, tem o programa ainda não tive uma escola, né, sondaram, tal, mas Aham. acabam focando mais nos Os alunos, nos alunos. professores, mas assim, palestra para pais também é fundamental, né. Sim, A isso é gente tem legal. aquele empecilho às vezes do horário, né, que horário que a gente vai colocar palestra para pais, às vezes eles não É. vão nem nas pedagógicas, né. Mas é algo que eu fico pensando, né, muitas vezes com as escolas, por que não colocar uma palestra de 10 minutos antes da reunião pedagógica? Aí na Uhum, outra reunião pedagógica mais 10 minutos, aí na outra mais 10 minutos, e toda vez hum, vai falando um pouquinho sobre o bullying, nem que seja online, né, uma palestra via Meet, vai trazendo o tema para o dia a dia daqueles pais, né, para eles uhum, perceberem que não é brincadeira. Uma vez eu atendi um caso também, que eu sempre lembro dele, né, de um menino muito, muito mal, assim, muito entristecido, no processo depressivo, precisou passar por uma avaliação, né, formal, né, psicológica, aham, para a gente ter o diagnóstico e tudo, e o que a gente identificou foi o bullying, né, a gente, eu e a minha colega que fez a avaliação, e o pai falou para mim com todas as letras: "Não quero nem ouvir falar desse assunto, tá? Eu sei muito bem que bullying é coisa de gente fraca, lá em casa eu ensino mesmo, se apanhou na escola, apanha em casa, não quero saber". E foi um trabalho, assim, que foi muito importante com os pais, principalmente com esse pai. Quando ele uhum, entendeu o que o filho dele estava passando e vivendo, ele conseguiu ter um olhar amoroso, ter um olhar de acolhimento para aquele uhum, menino e aceitar a troca de escola, que era algo para ele, assim, inegociável. Você tem que aham, se virar, porque tem que se virar. uhum. E depois ele percebeu, né, com a nossa Que orientação, com o nosso acompanhamento, que não, poxa, algo pode ser feito pelo meu filho e eu vou fazer. Aí ele é. aceitou trocar a escola, ter uma abordagem mais carinhosa com o filho, né, uma abordagem mais positiva, mais voltada, né, pra comunicação, para o diálogo e o adolescente deslanchou. Uhum. E o que você falou naquela comparação, né, na reunião de escola, de falar assim: "Mas você já viu a mãe?", né, eu digo muito, né, e agora vindo para um processo de inclusão, que a gente não pode ter essas nem essa visão, nem essas falas, né, de julgar ou de justificar, né, a gente quanto profissional da área de educação. E eu vejo às vezes, características dentro do processo de inclusão que são utilizados e às vezes, por exemplo, um caso mesmo de uma menina não verbal, mas de uma compreensão, porque as pessoas acham que a não verbal não compreende, não entende o que está sendo falado, né. Aham, verdade. Então ela, não gostava de ir para uma aula de artes, né. Por quê? Porque tinha sempre uma coleguinha lá que achava que ela não falava, que podia pintar a mão dela toda vez, então ela pegava tinta e pintava. E ela nunca gostava de entrar naquela sala. Então, esses olhares é que a gente precisa, que são os comportamentos que são respostas, né, muitas vezes dessas situações. E você falou uma coisa muito importante, Cris, quando a criança começa a dizer: "Eu não quero ir para a escola, eu não quero estar na escola". Os pais terem um olhar, assim, eu não vou julgar, eu não vou condenar, eu vou compreender o que está acontecendo. Por E qual buscar. motivo você não quer ir para a escola? O que está acontecendo na sua escola? Não de imediato rotular, não querer ir para a escola é preguiça, não querer ir para a Uhum, escola é bobagem de criança. Porque uhum, muitas vezes o indício do bullying está acontecendo quando o adolescente e a criança não querem ir para a escola. Então, uhum, assim, tem casos de adolescentes não quererem ir para a escola, não quererem ir para a escola. Aí eu observo, engraçado, ele falta dias específicos e horários específicos. Não fal A gente tem que ficar com o olhar muito atento. atento. É, Mas por que que só falta terça e quinta, segunda, quarta e sexta, tá tudo bem. a adolescente vai numa boa? Porque começava com educação física. E na Aham, educação física, criticavam, faziam bullying, né, por conta do comportamento dela, né, na educação física. Não era, vamos aham. dizer assim, uma atleta, né, de Não alto tinha habilidade desempenho, não tinha motora, tanta né. habilidade assim. Então tá Uhum, explicado, ela sofria bullying na educação física. E até uhum, chegar lá foi um caminho, né. E os pais levaram para ajuda, porque a nossa filha tem preguiça.
Nossa Uhum. filha E primeiro horário não quer acordar, né? não quer acordar cedo. Aí vinha dor de cabeça, aí ela Aham. falava que tinha cólica, Hum. né. Uma vez eu atendi uma criança que falava que tinha muita dor de estômago, muita vontade de vomitar antes de ir pra escola. Aí os pais levaram no médico, aí esse médico, eu não sei quem é, abençoado esse médico, falou assim: "Não é uma questão biológica, não é uma questão física, orgânica, leva numa psicóloga, porque eu não vou conseguir ajudar, fizemos todos os exames, ele tá ótimo, não vou passar nenhuma medicação, eu acho que é uma questão com a psicóloga". Aí o pai meio descrente, assim, a mãe: "Olha, eu não sei mais o que fazer". E a gente identificou que todo esse mal-estar, né, era uma questão relacionada ao medo dele, né, muito Uhum. medo, né, então assim, reações corporais, né, Somatização, né? correlatas Uhum. ao medo, né, então ele ficava extremamente ansioso, com taquicardia, com sudorese, né, já tendo aí um processo, né, de dor de estômago, Uhum. náuseas, né, dor de cabeça antes de ir pra escola. E o que que estava por trás de tudo isso, né? O bullying. Porque ele era Uhum. um dos primeiros alunos a chegar, né, e os meninos pegavam no pé dele por várias questões, faziam muitos apelidos e tudo. Então olha só, veio com uma dor de É. estômago, uma questão de não ir para a escola, mas a questão estava onde? Dentro do ambiente escolar. Por isso que eu Hum. sou apaixonada em trabalhar com escola, né. Aham. Muitas questões, para não dizer todas elas, com crianças e adolescentes passam pelo contexto escolar. Muito Sim. raro a criança ou adolescente não ter um comportamento, né, algum tipo de manifestação do que ele está Dentro do vivendo ambiente, dentro né? do ambiente escolar. E estava Uhum. lá a questão, a gente resolveu a questão do bullying, a gente empoderou essa criança, Uhum. né, para ele dizer não, para ele pedir ajuda, para ele colocar Sim. basta nesses comportamentos, Uhum. e aí a dor sumiu. O pai falava: "Gente, mas a dor sumiu, assim, do nada". Falei: "Porque ele parou de ficar ansioso, parou de ter taquicardia, ir para a escola se tornou algo para ele prazeroso". Prazeroso. É. E eu vejo muito a importância, assim, desses programas, dessas falas, dessa disseminação dessas sementes plantadas mesmo, né. E é por isso que quando eu pensei em vários diversos assuntos cognitivamente falando, né, diversos temas, e vi o seu programa, a reportagem que você me mandou também que eu li sobre saúde mental, né, Uhum. do bullying que saiu. E aí eu falei assim: "Não, gente, eu acho que é isso, a gente precisa estar disseminando, a gente precisa estar falando, a gente precisa conscientizar, analisar cada caso, né, e trazer isso para um olhar da família, para um olhar da comunidade escolar". Então, eu acho que é importante momentos como esse, né, e que, as pessoas te sigam, né, te olhem, o trabalho maravilhoso que você faz nesse programa, no consultório também, gente, ela faz um trabalho fantástico, a gente tem né, às vezes muito pacientes em comum, eu como psicopedagoga, ela como psicóloga, a gente troca, na verdade a gente não se conhecia pessoalmente, Não, primeira vez. e a gente fez essa troca, acho que, a pandemia trouxe muito É, a essas. gente tinha um relacionamento virtual, né, aí agora Agora é agora é presencial. presencial. Então, sigam, né, Raquel Manzini, e lá vocês vão ver, tem projeto, tem um vídeo também no YouTube dela, no seu canal, que eu vi lá, né, você falando. Eu acho que é importante trazer que as escolas pensem nesses programas, que eu acho que afeto e cognição eles caminham juntos, né. Exatamente. Então quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala dessas crianças, desses adolescentes estarem em ambientes, confortáveis, seguros, para que assim eles consigam aprender melhor. Então, hoje pensar nesse ambiente seguro escolar, né, é um ambiente de paz contra Isso, o bullying. isso é É isso. primordial para a É. saúde das crianças e dos adolescentes. As escolas precisam efetivamente combater o bullying. Se isso Isso. não acontecer, É. é muito difícil, né, que seja um ambiente seguro, um ambiente de paz para todo mundo. Uhum. Então eu queria muito te agradecer, Ah, eu tá que aqui. Foi agradeço. ótimo. Fiquei tão feliz, me sentindo tão importante. Muito obrigada, a gente bate um papo, eu quero conversar um pouquinho com você também sobre o programa Girassol, que eu achei muito legal, Uhum. né, buscar da gente conversar e de repente a gente conversa com
a Kátia também, eu acho que é Isso. bem legal, e a gente trazer, né, essa relação de afeto e cognição, de ambiente seguro dentro da escola, né. Eu sou da paz contra o bullying. Ah, que legal, adorei. Ótimo. Ai, muito obrigada, viu, Eu que Raquel. agradeço, um prazer estar Obrigadão. aqui. Foi Beijo. ótimo. Beijo. Obrigada. Gente, nosso terceiro episódio do Cognitivamente Falando, com Raquel Manzini, falando sobre o bullying no contexto escolar. Maravilhoso o nosso bate-papo. Então, vá lá no nosso canal do YouTube, no Spotify.